Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Medicina Legal do WM Concursos. Meu nome é Helena Barbosa, eu vou ser a professora dessa disciplina para vocês. Vou falar um pouquinho de mim antes da gente dar sequência aqui para falar como que vai ser o nosso curso. Eu sou formada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas em 2014 e desde a faculdade eu já tenho interesse pela disciplina de Medicina Legal, que é uma disciplina dada mais ou menos nos últimos anos do nosso curso, dependendo, de qual faculdade, vai ser no sexto, sétimo, oitavo, até o 10º período. Então, é desde essa época que eu trabalho com medicina legal. Eu já me formei depois do último concurso para médico legista. Quando eu estava na faculdade, eu tinha interesse em fazer esse curso, mas depois eu me apaixonei pela disciplina de medicina legal e a minha vida foi tomando rumos diferentes. Eu acabei fazendo a residência de neurologia e hoje eu trabalho como neurologista, mas sou também professora de medicina legal. A princípio eu trabalhava com pequenos grupos ou às vezes até de forma individual em preparação para concurso e tive uma boa resposta dos alunos em relação principalmente ao concurso para delegado e o concurso para escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Fizemos também alguns preparatórios para concursos em outros estados, todos com uma boa resposta. Então, foi a partir daí que, mesmo hoje, a minha vida tomando rumo de trabalhar como neurologista, eu continuei com os trabalhos em relação à medicina legal e o professor Welber e o professor Rodrigo me fizeram um convite para fazer parte da equipe do WM Concursos, para a gente agora sim montar um curso online, um curso presencial, para que a gente possa aumentar muito a nossa aprovação nos concursos para todas as carreiras que cobram essa disciplina, e virão cursos importantes aí, nos próximos anos. O concurso de perito tá para sair aí a qualquer momento, o concurso de médico legista talvez saia junto ou talvez saia um pouquinho mais para frente. Mas o concurso para investigador também já está em déficit, nós já estamos com uma demanda importante desse profissional aí na Polícia Civil. Então, eu acho que a gente está na hora certa para a gente começar a enfrentar agora essa batalha dos concursos aí de carreiras policiais, tá bom? Separei aqui para vocês verem que a bibliografia dos concursos da Polícia Civil de Minas Gerais, para qualquer carreira, eles colocam todas a mesma referência, e a única referência é o livro do Genival Veloso de França, que é o doutrinador mais importante hoje no Brasil em relação à medicina legal. Todos os concursos que cobram essa matéria tem o Genival Veloso de França lá na sua referência. Alguns concursos, como Rio de Janeiro, por exemplo, gostam também muito da bibliografia de Higino Hércules, mas nós temos outros doutrinadores que nos ajudam muito a entender essas matérias cobradas na medicina legal, porque nós vamos ver ao longo do nosso curso que, embora o França seja a única referência aqui dos nossos concursos em Minas Gerais, algumas questões nos fizeram entender que a nossa banca, pelo menos a banca essa aqui, a FUMARC, que foi a banca de todos os concursos passados, ela gosta e considera bem alguns conceitos também do Higino, ou do Delton Cross, ou de algum outro doutrinador que também tem bibliografias importantes dentro da medicina legal. Olha lá, perito criminal, último concurso em 2013, está lá como referência. Eu coloquei o programa todo, o Genival Veloso de França. Já o concurso de escrivão, o último da Polícia Civil, foi em 2018, eu coloquei só a parte final aí do edital, e também a referência é o Genival Veloso de França. O mesmo aconteceu também para o de delegado e o de investigador. Ficou faltando a informação aqui. Esse aqui é o de investigador, que também ocorreu por último em 2014. Todos aí colocam como única referência Genival Veloso de França. E tá aí, a nossa bíblia, então, desse curso que está começando. Eu indico para vocês, quem tiver condição de ter esse livro, ele vai ser de extrema importância. Existem algumas versões mais antigas que já estão disponíveis em PDF, que também já são suficientes para a gente acompanhar o nosso curso. Basicamente, esse curso foi montado com todas as informações importantes encontradas aqui no livro do Genival Veloso de França, mas nós também vamos usar uma bibliografia acessória, que é o livro do Higino Hércules, que é importantíssimo
para as polícias do Rio de Janeiro, principalmente, e às vezes também dependendo dos estados do Sul. Nós vamos usar também o Delton Cross e o recém-lançado Atlas de Medicina Legal, que foi lançado este ano, em 2020. Aqui em Minas Gerais, nós temos Leonardo Bordoni, que é um médico legista aqui de Minas, que é um coautor desse Atlas, e todas as figuras e as referências que forem citadas aqui ao longo do nosso curso virão de algumas desses livros que eu coloquei aqui, e além das gravuras que foram retiradas do site do professor Maltos, também do Rio de Janeiro, no site www.maltos.com.br, uma excelente referência. Ele tem ali um acervo de fotos e de gravuras de medicina legal disponíveis, públicas. Então, eu retirei várias dessas gravuras para mostrar nas nossas aulas. E também o site do professor Reginaldo Franklin, que também é do Rio de Janeiro, que também disponibiliza algumas gravuras no seu site. Ele é professor também, professor de medicina legal, mas com um acervo excelente para a gente colocar aqui como gravuras e como ilustrações das nossas aulas, tá bom? Pessoal, esse é o esqueleto do nosso curso, tá? Dependendo dos editais que forem abrindo, a gente vai modificando algumas coisas. Fiquem atentos, porque já tem aqui no esqueleto algumas coisas que podem não estar no seu edital. Então, algumas coisas que são comuns a todos, eu vou falar aqui que você já pode ir estudando, e depois vamos depender aí qual a carreira que você vai tentar e qual concurso que você vai tentar. Nós temos aí no bloco 1 a introdução e os conceitos de medicina legal. Em geral, isso cai em todos, mas eu sugiro que você espere o edital para começar a estudar esse bloco. No bloco 2, nós temos perícias e peritos e documentos médico-legais. Todos esses assuntos aqui são de extrema importância para qualquer que seja a sua carreira e o seu concurso aí Brasil afora. No bloco 3, nós vamos falar de identidade, identificação e antropologia. Identidade e identificação são de extrema importância para a maioria absoluta dos concursos. Eu acho que você já pode aí se aventurar. No bloco 4, o mais importante, com certeza o mais cobrado na medicina legal para qualquer carreira, em qualquer concurso do Brasil, que é o bloco de traumatologia forense. E aí nós vamos falar de forma geral das lesões corporais, que na verdade lesões corporais nós vamos falar do Código de Processo Penal, na verdade isso não é diretamente traumatologia, mas é importante quando a gente for falar de traumatologia, a gente entender o que pode ser uma lesão grave, o que pode ser uma lesão gravíssima. E aí nós vamos entrar de fato na traumatologia, falando das energias de ordem mecânica, que disparado são as que mais caem em prova em qualquer concurso do Brasil, qualquer banca não vai cobrar a medicina legal de você sem cobrar energias de ordem mecânica. Temos também as energias de ordem física, que junto com as energias de ordem físico-química são as segundas que mais caem dentro do tema de traumatologia. Quando a gente está falando de energia de ordem físico-química, nós estamos falando exclusivamente das asfixias. Vamos falar também das energias de ordem química e das energias de ordem bioquímica, biodinâmica e mista. Essas caem menos, mas são de extrema importância também, porque podem ser a questão decisiva para você, principalmente que for fazer prova para perito, para delegado, deve saber coisas importantes sobre embriaguez alcoólica, sobre intoxicações, enfim. Nós vamos dar essa importância toda no momento que a gente estiver abordando essa matéria. Pessoal, dentro de traumatologia, os assuntos se conversam muito. Então, eu queria combinar com vocês isso, assim, que você precisa ver o curso inteiro e você precisa fazer anotações, você precisa ter um caderno, você precisa ter um bloco de anotações, porque muitas vezes eu vou ser muito repetitiva para que você decore, para que você lembre aquilo que é importante, mas muitas vezes eu vou deixar para falar de detalhe de alguma matéria dentro de outra matéria quando os assuntos estiverem já conversando entre si. Então, nós vamos associar a traumatologia forense lá com o nosso bloco 5, que é o bloco de tanatologia forense. Na tanatologia, nós vamos fazer o estudo da morte. E o estudo da morte, ele vai ser altamente dependente daquela que foi a causa de morte, que está dentro da traumatologia. Então, muitas vezes eu vou falar com vocês assim, olha, quando eu estiver falando de traumatologia, eu vou falar assim, olha, isso aqui eu vou comentar lá na tanatologia forense, porque eu não vou ficar aprofundando dentro da traumatologia num tema que é da tanatologia forense. Então, eu vou falar, pessoal, lá na tanatologia eu vou dar mais detalhes disso,
ou quando eu estiver falando, por exemplo, de fenômenos, né, da evolução do cadáver, eu, dentro de afogamento, por exemplo, eu vou falar, olha, o corpo fica mais claro, fica mais escuro. Aí lá na tanatologia, talvez eu vá falar disso de forma mais geral e vou falar com vocês. Eu falei isso lá em afogamento, eu falei na traumatologia. Então, não fiquem pulando matérias quando vocês estiverem estudando, principalmente quando a gente estiver falando de traumatologia e tanatologia, porque essas matérias são altamente dependentes, elas conversam o tempo todo e você precisa de um bloco de anotação. Em relação à tanatologia forense, eu queria fazer mais um pedido. Na tanatologia forense, é muito cobrado detalhes da evolução da morte para cada tipo de morte diferente. Então, por exemplo, quando a gente estiver falando dos fenômenos de esfriamento do cadáver, quando a gente estiver falando dos fenômenos de rigidez cadavérica, cada tipo de morte vai ter uma característica diferente. Então, como eu não posso chegar na tanatologia e repetir todas as causas de morte falando de cada um, eu já vou falar dentro da traumatologia assim, pessoal, pega o seu caderno de tanatologia forense, porque aqui é uma informação importante para você já anotar. Nessa causa de morte, a rigidez é precoce, ou nessa causa específica de morte, a evolução, a cor do cadáver é mais clara, é mais escura. E aí, lá dentro do seu caderninho, na hora que você acabar o estudo de traumatologia, na hora que acabar o estudo de tanatologia, a informação está toda organizada. Epônimos, a mesma coisa. Dentro da medicina legal, o objetivo desse curso é deixar a matéria fácil para vocês, deixar a matéria, literalmente, eu gosto que vocês tratem a medicina legal como a matéria mais legal para concurso. Eu acho que vocês vão concordar comigo, mesmo que vocês tenham 20 questões de português e 5 de medicina legal, vocês vão querer estudar mais medicina legal para garantir esses pontos, porque às vezes as outras matérias são mais difíceis ou são mais decoreba, e a medicina legal é de fato uma matéria muito legal. Mas a gente tem que ter algumas decorebas, que na medida que a gente for fazendo exercício, a gente não vai enfrentar dificuldade com essas decorebas. Epônimos, para muitos, é a parte mais chata da medicina legal. O que é epônimo? É uma pessoa que descreve um sinal, que descreve uma alteração, e a gente vai chamar isso de sinal de França, sinal de Brouardel. É chato? É, mas à medida que a gente for fazendo exercício, isso vai ficar tranquilo. Na medida do possível, eu vou tentar dar métodos mnemônicos que os próprios alunos me passam, tá? Isso pode ser anti-acadêmico, mas ajuda muito. E eu sei que isso é importante para a prova, eu sei que eu mesmo já dominando certas matérias, quando eu aprendo alguns métodos mnemônicos, automaticamente eu já passo a usar, tá bom? Depois nós vamos falar de sexologia forense, que também é um tema muito comum, mas não cai para todo mundo, você aguarde o seu edital para estudar. E psiquiatria forense, no bloco 8, toxicologia, toxicofilias e embriaguez. Isso pode estar dentro de energias de ordem química ou vai ser falado no bloco separado. Algumas informações vão conversar aí. E, por fim, a infortunística, que são as doenças relacionadas ao trabalho, tá bom? Também depende do edital, também depende da banca que você for fazer. E quais são os métodos que nós vamos usar para a gente aprender isso tudo? Nós estamos gravando videoaulas com todo o conteúdo programático. Ah, mas professora, você está gravando aula, é para legista, é para perito, é para delegado? Nós vamos fazer um curso completo, tá? E um curso que vai ser explicativo. Nós não vamos dar decoreba nenhuma. Eu quero que com esse curso você esteja preparado para qualquer prova. E aí nós vamos fazer, depois que os editais forem saindo, nós vamos fazer gravações extras. Se você for fazer o concurso para médico legista, por exemplo, nós vamos dar alguns cursos de aprofundamento. Mas só com o que tem nesse curso aqui já vai ser suficiente para você tirar uma nota excelente, se possível, para você fechar qualquer prova de medicina legal que você for tentar ir. E na hora que você estiver estudando, não faça questões só para a sua carreira, não. Se você vai fazer escrivão, façam questões para as provas de perito e legista, porque as provas estão ficando cada vez mais difíceis, mais complexas, e o objetivo aqui é você estar muito embasado para a sua prova. Vamos fazer algumas resoluções de exercício modelo. Depois de cada bloco grande, eu vou escolher algumas questões que talvez vão ser para aprofundar um pouco, às vezes vão ser para tirar dúvidas de alguma coisa que talvez eu tenha achado que ficou faltando depois do edital, ou que vai demonstrar para você como que aquela questão cai em prova, que talvez você não precisa de decorar, basta você entender, né? E, enfim, eu vou escolher questões que vão ser questões que vão amarrar bem o conhecimento que foi dado na aula.
Os vídeos extras para aprofundamento vão depender da sua carreira, dos concursos que vocês vão fazer, mas eles vão acontecer também de forma geral. Se eu achar que, depois que eu estiver assistindo às aulas, que alguma coisa precisa ser um pouco mais aprofundada, nós vamos fazer um vídeo extra de aprofundamento, mas vai ser um aprofundamento, se não for específico para alguma carreira, vai ser um aprofundamento que todos vocês que compraram o curso vão precisar assistir. Depois que os editais forem saindo, nós vamos fazer grupos de discussão em rede social. Aí nós vamos estudar qual é a melhor forma da gente conversar, já que o curso é online. Talvez a gente faça grupos no Instagram, no Facebook, enfim, todas as redes que forem aí utilizadas. O Telegram é uma ferramenta fácil para a gente conversar, fazer questão, tirar dúvida, né, colocar questões inéditas. Isso aí vai ser estudado à medida que os editais forem saindo. E depois vai vir um curso específico, aí é um curso à parte de resolução de questão, onde a gente vai tentar fazer aí coisas dependendo do tempo que a gente tiver entre o edital e a sua prova, nós vamos tentar fazer aí 300, 500, 1000 questões, todas que forem necessário para você amarrar o seu conhecimento e fechar aí as suas provas de medicina legal, tá? Eu estou preparando um curso, pessoal, para a gente fechar as questões de medicina legal, nada menos do que isso, tá bom? Então, acompanhe aqui as nossas equipes, a nossa equipe nas redes sociais. Aqui você vai ter notícia de como que está o andamento do curso, o que está surgindo de novo, o que vem aí, né, de rede social para a gente encontrar, para a gente conversar, para tirar dúvida. Tá aí o nosso site, que é www.wmconcurso.com.br. Segue a gente, o WM Instagram, siga o WM Concurso também no Instagram e no YouTube. Tá bom, pessoal? O objetivo do WM aqui não é outro senão a sua aprovação. Tá bom? Obrigada e vamos junto.